Pois é, Fabiola, a gente já disse aqui, já contou que o Bolsonaro, o ex-presidente, está conformado com a grande possibilidade, a imensa possibilidade de ser tornado inelegível nesse julgamento que começa no dia 22. Isso já são favas contadas para o bolsonarismo e para o próprio Bolsonaro. A questão agora é o placar. O presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno temem que esse placar pode, inclusive, ser de 7-0, porque a maior parte de advogados, de observadores e até há pouco tempo bolsonaristas envolvidos no processo acreditavam que podia ser de 5-2. Mas agora existem dúvidas. Então, são duas coisas que os bolsonaristas próximos do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, têm. A primeira coisa é que não tem um ruído nas redes, preparando nada nas ruas. Então, muito provavelmente, Fabiola, até onde a vista alcança, não haverá no dia 22, ou não existem indícios de que haverá até o momento, nenhuma manifestação grande, ruidosa nas ruas em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e contra essa possibilidade de inelegibilidade dele. Nada, silêncio nas redes, nenhuma grande ou manifestação sendo organizada por enquanto. E agora, hoje já é dia 12, faltam só 10 dias para isso. E a outra dúvida, o outro receio do pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro são os votos de dois ministros. Dois ministros, quem são eles? O Raul Araújo, que é um ministro que sempre votou de forma muito alinhada com o Bolsonaro. O Raul Araújo é aquele ministro que, por exemplo, multou o Festival Lollapalooza por acreditar, por defender que ele estava fazendo propaganda eleitoral quando a cantora Pablo Vittar fez algumas manifestações políticas em favor do então candidato Lula, e daí o ministro Raul Araújo poder multar o festival. Ele era, então, um defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque foi o PL, o partido do Bolsonaro, que pediu isso. Ele também, o Raul Araújo, ele votou contra aquela multa que foi aplicada ao PL por ter colocado em dúvida a rigidez das urnas eletrônicas. Então, o Raul Araújo foi um ministro que sempre votou com o Bolsonaro, mas isso quando o Bolsonaro era presidente, agora ele não é mais presidente, portanto, daí a dúvida. E também, claro, sobre as convicções do próprio ministro, ninguém sabe ainda direito o que ele está pensando sobre isso. O outro voto que o bolsonarismo está colocando em dúvida é o voto do ministro, que também é ministro do STF, o Cássio Marques, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também sempre foi alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora está quieto no canto dele, votou a favor da cassação do Deltan Dallagnol, que surpreendeu os bolsonaristas, está um pouco distante, não está atendendo o telefonema de interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro, está na dele, não responde. Isso está sendo lido como um sinal não muito bom para o Bolsonaro. E, por último, Fabíola, também se sabe que ele está abalado, ele teve a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro abalada por conta daquele episódio Ney Belo. O que foi esse episódio? Havia uma vaga para o STJ e o Gilmar Mendes, que é um ministro muito poderoso do STF, queria indicar o desembargador Ney Belo. Ney Belo era padrinhado do Gilmar Mendes. Só que o Nunes Marques não gosta do Ney Belo e se colocou muito eloquentemente contra a nomeação do Ney Belo. Pediu explicitamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro que não nomeasse o Ney Belo para o STJ. Com isso, o que aconteceu? O Jair Bolsonaro ganhou o inimigo, porque o Gilmar Mendes ficou muito bravo, que a indicação dele não foi respeitada. O ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou um inimigo na pessoa do Gilmar Mendes, que ninguém queira ter Gilmar Mendes como inimigo, porque quem tem ele como inimigo diz que ele é um inimigo muito competente. Então, o Jair Bolsonaro colocou essa inimizade conquistada na conta do Cássio Nunes Marques e os dois ficaram um pouco abalados. Desde então, a coisa não está boa entre eles e agora parece que piorou ainda mais porque o Nunes Marques não está nem atendendo os telefonemas de interlocutores do Bolsonaro. Eu acho que sim, acho que a Thaís tem toda a razão. Vai ser ou 5-2 ou 7-0, dá no mesmo, né? O certo é que vai ser cassado. A única esperança que resta ao Bolsonaro
de não ser cassado entre o dia 22 e o dia 29, que está marcado o julgamento, é o Cássio Nunes Marques pedir vistas no processo. Isso ele pode fazer, aí adia por pelo menos 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Quer dizer, o que resta ao Bolsonaro fazer é tentar adiar uma derrota que hoje é certa, né? Se o Cássio Nunes Marques fizesse essa gentileza de pedir vistas. Mas parece que há uma pressão muito grande do próprio tribunal para que ele não faça isso, para que isso seja resolvido de uma vez, e eu acho que para o país também é melhor que se resolva de uma vez no primeiro semestre, e seria bom para o cenário político brasileiro e para a pacificação do país. Não acredito que vá haver reações se ele perder os direitos políticos. Eu acho que não vai acontecer nada e vai ser uma coisa boa para clarear, para limpar um pouco o cenário político desse noticiário negativo. Sabe, o Brasil só vai realmente engatar uma trilha boa a hora que se livrar dessas sequelas que restaram do governo anterior. No caso do Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro, ele é co-réu nessa ação de inelegibilidade que foi proposta pelo PDT e que vai ser julgada agora no dia 22. Mas a situação do general Braga Neto é bastante diferente da situação do Jair Bolsonaro, principalmente, sobretudo, porque o Ministério Público pediu a absolvição do Braga Neto. Então, se o Ministério Público, que é o acusador, as empresas de acusador, pediu a absolvição do Braga Neto, a interpretação dos advogados de ambos os lados é de que dificilmente o Braga Neto será condenado, a exemplo do que pode acontecer com o Bolsonaro. Muito mais provavelmente, ele será absolvido. E nesse caso, Fabio, o PL já tem planos para ele, né? Muita gente na cúpula do PL gostaria que o Braga Neto fosse candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Está sendo discutido. Valdemar Costa Neto, por exemplo, que é o presidente do partido, gosta dessa ideia. Já o general Braga Neto não gosta muito, principalmente a família dele não gosta muito, né? A família dele é contra essa candidatura, e o general Braga Neto já deu mostras de que, pessoalmente, ele preferiria ser candidato ao Senado por Minas Gerais, pelo estado de Minas, que é o estado dele. Então, isso tudo agora vai ser conversado e vai definir o rumo do general Braga Neto, primeiro o TSE, e depois as discussões que ele vai ter em conjunto com o Bolsonaro, de quem ele hoje é assessor, e com o Valdemar Costa Neto, que é presidente do partido dele. Sobretudo, o que vai definir isso serão as pesquisas, né? Vamos ver como é que está essa situação no Rio. As pesquisas daqui a pouco vão começar a apontar quem tem chances e quem não tem. Qual